Amém, glória a Deus. Seja bem-vinda, pastora Sandra Beatriz. A senhora está vindo de onde, pastora? Suíça ou Alemanha? Eu sou da Alemanha. Eu Ok. moro na Alemanha há 24 anos. Amém. Vou estar aí na Alemanha sexta-feira que vem. Dia 23, estarei aí pisando novamente nessa terra para Eu Me Deixo Curar. Amém. Amém, amém, glória a Deus. É um prazer para mim estar aqui hoje participando com vocês desse live para a honra e para a glória do nome do Senhor. Estou vendo aqui também o pastor Elias, uma pessoa muito querida que nós conhecemos, o pastor Henrique, também a missionária da nossa igreja, a irmã Francisca, a irmã Ruth. Glória a Deus. Que bom, né? Nós estamos aqui hoje para cultuarmos o nome do Senhor. O Senhor, ele me deu uma palavra sobre a batalha espiritual. E nós sabemos que nós, como servos de Deus, nós estamos buscando o reino de Deus. E isso é uma afronta muito grande para o Satanás. Por quê? Porque ele não quer que nós venhamos buscar o reino de Deus. Mas Jesus falou aos seus discípulos das batalhas que eles teriam aqui na terra. Então, agora, nesse momento, eu gostaria de estar orando rapidamente, né, colocando essa palavra nas mãos do Senhor, porque eu não quero que nada venha de mim, mas do céu, do Senhor. Amém? Sim. Senhor Deus, ainda diante desse live, junto com as minhas irmãs, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus, que tudo que vier sair da minha boca, Senhor, tudo que os meus irmãos venham estar recebendo no coração deles, Senhor, venha ser segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Porque, Senhor, aleluia, nós sabemos, Senhor, que às vezes o inimigo tenta distorcer as palavras, mas nós estamos aqui, Senhor, para pregar a tua santa palavra. Nós estamos aqui, Senhor, aleluia, para sermos ministradores de milagres, porque tu nos chamou, Senhor, como canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, Pai, que cada um de nós venhamos ser usado pelo teu Espírito, tanto para dar quanto para receber, para a glória do teu nome. Nos enche, Senhor, do teu Espírito, fala a cada coração, assim como tu falaste também ao meu. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus seja louvado, amém? Amém. Glória a Deus. Então, em Mateus, capítulo 10, verso 16, está escrito, o Senhor nos diz, eis que vos envio, né, como ovelhas no meio de lobos. Sede prudente como as serpentes. Oh, meu Deus, olha que forte. E simples como as pombas. E hoje, eu quero dizer para vocês, nós precisamos realmente ser prudentes nas nossas atitudes e sermos dependentes de Deus em tudo da nossa vida, né? Nós vemos que as situações no dia de hoje estão se tornando muito difíceis, mas nós sabemos que a nossa vitória vem do Senhor dos Exércitos. Então, na batalha que nós estamos, nós sabemos que nós vencemos essa batalha não com as nossas forças, não com as nossas capacidades, mas com a força de Deus. É o Senhor que entra na batalha por nós. Às vezes nós achamos que com as nossas forças nós iremos vencer qualquer batalha, mas não é com as nossas forças, é com a força de Deus, é estarmos no centro da vontade do Senhor. E o Senhor, ele vai nos dar o quê? Sabedoria. Por quê? Porque nós pedimos ao Senhor a sabedoria do céu para entrarmos numa batalha. Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 7, verso do 3 ao 6. O 3 e o 6, o que está escrito. Porque para entrarmos numa batalha, nós precisamos de guerreiros. Mas nós precisamos de guerreiros que estejam capacitados. Nós precisamos de guerreiros que estejam armados. Nós precisamos de guerreiros que estejam com as armaduras do Senhor. Por quê? Porque senão vai dar tudo errado. E nós vemos aqui um exemplo também de Gideão, de como o Senhor mostrou para Gideão como o povo deveria estar diante da presença dele e até mesmo numa batalha. Então, nós vamos abrir em Juízes, capítulo 7, verso 3 e 6. Amém? Então, vamos estar lendo. Está escrito, agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde, quem for medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000
e 10.000 ficaram. Sabe por quê? Porque não eram pessoas que estavam capacitadas. Às vezes, nós estamos com pessoas numa batalha com a gente que parece que está contra a obra. E nós precisamos de pedir a Deus para colocar pessoas com foco, pessoas com visão. Amém? E ainda no verso 6 está escrito: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Olha, irmãos, esses que pegaram a água com a mão e colocaram até a boca, durante o período que eles estavam ali abaixados, com as duas mãos deles ali, ó, para beber a água, eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo à volta. Mas aqueles que abaixaram a cabeça ali para lamber aquela água, como um animal, como um cão, eles não poderiam ver nada. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser vigilantes. Por quê? Porque o adversário, ele brama como leão, rodeando, buscando a quem possa tragar. Então nós, como servos, como filhos de Deus, nós estamos numa grande batalha. E nós não podemos perder tempo. Nós não podemos deixar de termos estratégias para vencermos o mal. Porque quando o Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas, é porque as aflições iriam vir. E ele diz ainda: eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Como está escrito em Mateus 10:16. Isso significa o quê? O lobo vai vir, o devorador vai vir, o maligno vai vir, a prova vai vir, aleluia, mas o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, e nada pode impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Qual é a posição que você está nessa batalha? Você está na batalha para ser um lutador, para ser um perdedor? Qual é a posição que você está? Com medo, com preguiça, com falta de coragem ou desconfiando? Deus nos chamou pessoas para desconfiar, Deus chamou pessoas para crer. Crê nele, será salvo tu e a tua casa. Crê nele, o impossível vai acontecer. Crê nele, as muralhas vão cair. Crê nele, aleluia, o inimigo não vai conseguir derrotar a tua vida. Crê. E é para isso que o Senhor te chamou. Aleluia. Deus te chama para estar com pessoas que estão firmes para uma batalha. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque as nossas batalhas não são nossas. As nossas batalhas, elas são do Senhor. Mas nós precisamos ter um posicionamento. E nós, como servos do Senhor, precisamos nos posicionar. Porque a batalha vem. E a batalha vem como o quê? Eu até escrevi essas folhinhas aqui. A batalha vem como medo. Quantos e quantos estão se desviando da presença do Senhor, estão com problema no trabalho, problema no casamento, problema com os filhos, estão tendo medo de Deus, medo da luz, porque estão vendo que a batalha é grande, mas esquecem que a vitória é certa. Então, meus irmãos, lança fora. Hoje eu digo para você, amassa esse medo da tua vida, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, no nome de Jesus. Outra batalha também que vem sobre nós é a doença. A doença vem querer te empobrecer. A doença vem querer te desestruturar. A doença vem querer dizer para você que Deus não está trabalhando aonde está o teu Deus. A doença, ela mexe com todos os familiares de dentro de uma casa. Mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. E toda doença, toda enfermidade bate em retirada no nome de Jesus. Deus nos deu essa autoridade para isso. Raiva, ódio. Quantos de nós, às vezes, estamos numa situação que o ódio está impedindo a bênção de chegar até as nossas vidas? Quantos? Quantos de nós estamos vivendo uma situação assim? Mas eu digo para você que essa raiva, ela não pode ficar dentro de você. Ela pode até vir, mas da mesma maneira que ela vem, ela vai embora na mesma hora. Porque nós somos filhos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que não perde batalha. A dor numa amizade, a dor de uma amizade que perdeu, a dor de uma família, de alguém que perdeu, a dor de alguém que não quer mais falar com você, a dor que perdeu um bom trabalho, a dor que os irmãos, às vezes até os irmãos da própria igreja estão te abandonando, a dor daquele pai e mãe que às vezes te abandonaram porque não aceita você como cristão, a dor daquele filho que está rebelde. É tudo dor, que está no vício das drogas, que está perdido.
é a dor, é a batalha espiritual que nós estamos enfrentando. Mas nós precisamos saber em quem nós temos crido. Nós não podemos olhar para trás, porque a ordem é para marchar, a ordem é para lutar, a ordem é para Amém. vencer no nome do Amém. Senhor Jesus. Amém. A depressão, manchona massaia. Quantos estão sofrendo na depressão? Eles entram dentro de um quarto, eles não querem falar com ninguém, eles não querem tomar banho, eles não querem ter contato com ninguém, eles se afastam de todo mundo, eles têm medo de tudo, porque estão envolvidos numa depressão. Ele entregou todas as armas que ele tinha para continuar a lutar, mas o Senhor dos Exércitos está aqui hoje. Aleluia. E ele te dará sabedoria, ele te dará força para tirar esses que estão nessa batalha e que não conseguem sair. E é por isso que vocês estão aqui hoje, buscando armamento. Aleluia. Para resgatar os feridos. Oh, Jesus. Armamento para levantar aqueles que estão sem força, Sim. que receberam uma grande flecha e não conseguem se levantar. Aleluia. Oh, Massola Cantaramana, e a tristeza. Quantos estão tristes? Irmãos, a tristeza ela é um estado, mas a alegria ela é para sempre. Porque o Senhor diz na palavra dele que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a alegria do Senhor ela é a nossa força, eu tenho que me alegrar no Senhor. Seja qual for as circunstâncias que eu estiver vivendo, ainda que eu tenha perdido alguém muito querido, mas a minha alegria vem do Senhor. E a tristeza é um estado. A tristeza, às vezes, alguma decepção, alguma situação, ou até mesmo uma perda que eu sofri agora nesse momento. Mas eu não posso deixar a tristeza ser maior do que a minha alegria, que está no Senhor, em conhecer a salvação e saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Oh, e Deus manda dizer para você hoje, tenha coragem. Ai, aleluia. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 11. O que o Senhor nos diz? Não, irmão, 2 Timóteo. Não sei de onde eu tirei. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 11. O que o Senhor está querendo nos dizer nessa história, nessa palavra? A palavra diz que Paulo ele teve uma grande batalha. Ele travou numa grande batalha com Satanás e seus aliados quando ele evangelizava nessa cidade. E até o apedrejaram. Vamos então estar lendo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 11. Olha o que está escrito. Perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aqui o apóstolo Paulo falou quantas perseguições ele sofreu, mas o Senhor o livrou de todas. Você é melhor do que Paulo? Não é. Você é melhor do que Jesus? Não é. Aleluia! E ele passou por essas perseguições, ele passou por essas situações. E ainda no verso 12 está escrito: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra do Senhor. Todos que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele não fala que são alguns, ele diz que são todos, né? Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. E ele diz ainda no verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Amados irmãos, então nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, ele passou por uma luta, aleluia, e o Senhor ainda revelou a ele que eram investidas do diabo. Então, eu quero dizer, você que está na batalha espiritual, você está com problema de desemprego, você que está com problema no celular, você que está com problema de saúde, você que está com desânimo, você que está sem força, você que está com seu filho, de repente, a sua filha trazendo problemas, eu quero dizer para você, são ciladas do diabo, mas o Senhor te chamou para vencer. A perseguição vai vir, mas você vai ser aprovado em cada prova dessa que vier até você, porque a Bíblia diz que Paulo estava preso e sendo julgado.
Às vezes, numa batalha que nós estamos passando, nós nos sentimos só. Não tem um irmão que possa querer nos ouvir. Às vezes, nós estamos passando por uma situação que nós nos sentimos até perdido. Mas aqui, irmãs, diante dessas autoridades romanas, tudo que o apóstolo Paulo passou, durante o julgamento, a palavra do Senhor diz, você lê esse texto melhor, e está escrito que ele estava se sentindo só e desamparado, e até pelos próprios irmãos da igreja. Mas alguém estava ali presente, e esse alguém era Deus. Esse alguém era a presença de Deus que estava ali naquele julgamento com ele. E ele tinha certeza de que o Senhor o livraria. Creia nisso em nome de Jesus e marcha. O Senhor está contigo. Oh, glória, louvai e adorai ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Porque ele não é mentiroso. Ele deu uma palavra. O homem ainda pode falhar. O homem ainda pode estar sendo perseguido por alguma situação e mudar a palavra dele. Mas Deus não muda a palavra. O que o Senhor falou na palavra está escrito e vai se cumprir. E é isso que nós precisamos saber. O Senhor, ele está conosco, ele não desampara. Aleluia! Deus está nas nossas batalhas. Vamos abrir a palavra ainda no Salmos, capítulo 20, no verso 7. O que Deus quer nos dizer nessa palavra. Aleluia! Confia no Senhor, confia na força do Todo-Poderoso. E o que ele nos diz nessa palavra no Salmos 20, verso 7? Ele diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Deus. E eu quero perguntar para você hoje, qual é o tipo de batalha que você está enfrentando como filho de Deus? Qual é o tipo de batalha? Pensa direitinho. Às vezes você está achando que é um problema carnal, é um problema normal, mas não. A batalha está à nossa frente em todo momento. Mas nós precisamos ter a convicção, aleluia, de que os nossos inimigos não são carnais. Medita nisso que eu estou te falando. Toda vez que você sentir a prova, a luta, seus inimigos não são carnais. Seus inimigos não é aquela pessoa que te magoa, que te fere, que te calunia, que faz palavras torpes sobre a tua vida. Sabe? Não é, seu inimigo não é essa pessoa. Não são carnais, mas com as hostes espirituais, comandada pelo diabo, porque o diabo é o comandante, ele é o comandante das obras ruins, aleluia. Por essa razão, irmãos, nós não podemos nos contrariar com pessoas, mas com o que está dentro dessas pessoas. E é por isso que o Senhor nos chamou para orar. E é isso que vocês estão fazendo o quê hoje aqui? Se revestindo de toda a armadura de Deus para os dias maus. Porque o crente tem que ter reserva de oração, o crente tem que ter reserva de palavra, porque o crente tem que saber com quem ele está lutando. Porque às vezes você vê crente discutindo com uma pessoa e ele esquece que a luta dele é contra o império das trevas. Mas Deus, ele nos chamou para sermos o quê? Vitoriosos. Temos que estar em vigilância. Você quer vencer? Esteja em vigilância. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Para que a bênção de Deus chegue até você. Você não pode estar lambendo aquela água como estavam os soldados ali de Gideão. Você tem que juntar as mãos e beber água olhando toda a tua volta. Porque o inimigo está rodeando, procurando uma situação para te derrubar. Mas eu quero dizer para você que o poder de Deus é muito maior. Eu quero dizer para você que aquele que curou a mulher do fluxo do sangue, aquele que resgatou, aleluia, aqueles jovens amigos dele que estavam ali descendo sobre aquela casa no meio daquele montão de gente que foi curado. Deus ainda levanta amigos para nos resgatar. Deus ainda levanta amigos para nos tirar de uma situação embaraçosa.
ou dificultosa. Então, você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual e saber, aleluia, quem está na frente da batalha. Quem está na frente da tua batalha é você com o teu ego, é você com a tua sabedoria, é você com a tua inteligência, ou é o Senhor que está na frente da tua batalha? Irmãos, nós só venceremos as batalhas quando tivermos firme, confiando no comando. E esse comando não vem de nós. Esse comando vem do Senhor. Eu estou terminando a palavra, não quero me estender muito, mas o que eu quero dizer para vocês, Deus me revela aqui que tem muitas pessoas passando por batalha espiritual, desanimado, mas Deus diz para você hoje, levanta a tua cabeça, dê glória, não desista, seja fortalecido no Senhor e na força do poder dele, não perca a tua fé, abre os teus olhos, aleluia, porque o Senhor, ele está te mostrando coisas maravilhosas, da qual às vezes você não quer ver. Oh, ou você acha que não é verdade, mas Deus, ele não mente, e ele diz, ele tem uma promessa conosco, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, é promessa, e aonde há promessa, o nosso Deus, ele cumpre, aleluia, louvado seja engrandecido o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, se eu puder ainda cantar um louvor, eu agradeço. Pode, esteja à vontade, minha amada. Amém? Então, estarei terminando com um louvor aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus de poder levar a palavra dele, aleluia. Glória eu vou cantar um louvor que diz que é através da minha fé. E é através da minha fé que eu vou ver o sobrenatural dentro da minha casa, da minha família e da minha perseverança. Eu preciso perseverar. Vocês precisam perseverar. Às vezes, muitas coisas na nossa vida, você não vai conseguir o teu certificado, você não vai conseguindo passar nessa prova, porque você está pulando do barco, você está correndo da prova, mas você tem que passar pela prova e ser aprovado nessa prova. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te entrego essa palavra, porque muitas situações que eu já vivi, já passei na minha vida, se eu tivesse desanimado, pulado do barco, hoje eu não estaria vendo a vitória. Até mesmo com o filho que estava dentro do meu ventre. Aos 3 meses, o médico falou que era deficiente, que eu tinha que abortar essa criança. Aos 4 meses, eu tinha que abortar essa criança. Aos 5 meses, eu tinha que abortar essa criança. Que a criança ter braço curto, perna curta, costas abertas e ainda estava correndo o risco de ser cego. Seria o meu terceiro filho, que eu tenho 2 filhas moça e estava vindo um varão. E eu falei, Senhor, eu pedi tanto que tu me desse um varão e agora tu vai me dar um varão deficiente, mas o que o Deus falou para mim, o que eu te der, você se alegra, porque eu te capacito. Falei, Senhor, eu prego na tua casa. Como que eu vou estar pregando na tua casa, Senhor, com um filho deficiente? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foram 7 meses de pesadelo na minha vida. Difícil, mas eu estava lá pregando na casa do Senhor. Até os 7 meses, os médicos estavam querendo que eu assinasse um documento para que, se a criança sendo enferma, o Estado não ia cobrir com medicamento, com nada, que seria uma enfermidade, uma síndrome. Essa é a palavra. Seria uma síndrome que não existia. Ia ser uma nova síndrome no mundo. E essa síndrome ia vir na vida do meu filho. E nessa sala que eu estava lá perto do médico, tinha muitas mulheres marcando o dia do aborto, mas eu não fiz isso. E o meu marido falava para mim, eu não acredito. Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo para vocês, irmãs, me levaram numa sala junto com meu marido, uma médica especialista em esqueletos, síndrome esquelética. Ela veio do Canadá. E ela falou, essa criança vai ter muitas anormalidades esqueléticas. Oh, e eu digo para vocês, o meu filho nasceu aos 7 meses, eu comecei a passar mal. E aí, 3 ou 4 dias antes, o médico estava ainda ligando para minha casa para me abortar. Eu tenho todos os documentos, todos os papéis aqui, tudo aqui do que aconteceu na vida do meu filho, da minha família. Foram 7 meses de muita dificuldade. Mas o Senhor me
cuidou de mim, do meu filho, corria risco de eu morrer também na sala de parto, essas coisas todas. E o meu filho nasceu aos 7 meses, com um coração enorme, do tamanho de uma criança de 2 anos, com o fígado ruim, com os rins ruins e o pulmão. E ele foi diretamente para o CTI, para a UTI, né? E lá, irmãos, eu vou dizer uma coisa: Deus falou que ali era o começo de uma grande história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o médico olhou para mim, para o meu marido, e ele falou: eu não prometo nada. A criança está muito ruim, mas uma coisa eu digo para vocês: nenhuma das enfermidades que o diabo falou que o meu filho teria, ele teve. Amém. Ele não teve problema esquelético, ele não teve costas abertas, ele não nasceu cego, nada. Era mais do que 9 a normalidade que iria ter o meu filho. E eu digo uma coisa para vocês: o meu filho, ele ficou 7 dias na UTI. E no 7º dia, nesse 7º dia ele saiu, deixou de ser entubado, já amamentei ele. E desse dia, do 7º dia, era o dia do meu aniversário. E louvado seja o nome do Senhor, o médico falou: ele já pode ir para o quarto. Aí ele ficou mais 10 dias no quarto. E desses 10 dias ele veio para casa. E no outro dia ele foi para a igreja. E ele era prematuro, né? Tinha 40 centímetros. Ele nasceu com 1,7 kg e ainda perdeu algumas gramas. Mas hoje eu quero dizer uma coisa para vocês: meu filho não tem mais problema de coração, meu filho não tem problema no pulmão, meu filho, ele não tem problema nos rins, meu filho joga futebol, meu filho troca gaiga, o meu filho, ele pita e borda para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E ele está agora com 14 anos de vida. E eu quero dizer uma coisa, irmãos: eu tenho todos os papéis aqui convidando-me para abortá-lo. Imagine só se eu tivesse feito a vontade de Satanás. Então, eu quero dizer para cada uma aqui que é mãe, que é avó, que é filha, não acredita em todas essas histórias, porque o Senhor, ele tem poder de mudar toda a história. Amém? Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, estarei louvando aqui. Tem muitos testemunhos, irmãos, muitos testemunhos do que o Senhor operou e mostrou para mim que Ele é Deus. Eu só tenho que glorificar a Ele e servir a Ele todos os meus dias, em nome de Jesus. Mesmo que as lutas surjam em meu caminhar e os problemas para fugir, quando tirar a dor e paz, toda luz, graças a Jesus, acima da tempestade, Jesus é maior. Em meio Isso ativa muito.